Querido Deus, amado Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos render graças ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá. Nós temos um grande tesouro, meu Deus, uma grande riqueza, que dinheiro não pode comprar e ninguém pode vender, mas o Senhor nos deu, é a fé que produz a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Te damos graças pelo privilégio, pedimos a bênção do Senhor sobre este culto. Que o Senhor fale aos nossos corações. A palavra é a bênção de quem prega, de quem escuta, de quem ouve, de quem lê. O Senhor é tudo em todos. Pedimos-te perdão dos nossos pecados, das nossas culpas, nossas iniquidades. Ó Deus, o Senhor, que foi tentado em tudo, pode se compadecer dos ignorantes, dos fracos. Muito obrigado. No nome de Jesus Cristo. Amém. Agora aqui vem a briga aqui, porque cada um gosta do microfone do jeito. Esse microfone ficar do jeito que eu quero aqui, é que vai ser a confusão. Bota aqui, Silvio. Bota aqui, Silvio. Fica nessa posição aqui, ó. Nessa posição. Nós vamos ler. Tá bom. Malaquias capítulo 4. Nós vamos ler o versículo todinho. Malaquias capítulo 4. Aleluia. Agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui com os irmãos. Agradeço ao pastor Silvio a concessão poder estar falando para vocês, o povo dele. O Senhor Jesus continue abençoando o pastor Silvio e a mim também, né? Também preciso, né? Malaquias capítulo 4. Sempre um prazer estar aqui. A gente vem sempre com tanta correria, com tanta coisa na cabeça que... Mas graças a Deus. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Podemos assentar. Malaquias capítulo 4 marca o fim do reino gentílico, né? A plenitude dos gentios, né? Tempo dos gentios é político. Tempo espiritual é plenitude. E, aliás, marca aqui a plenitude dos gentios. Isso aqui é pós-arrebatamento, né? É a introdução do milênio. Isso aqui já é a introdução do milênio. A lei de Moisés. Você vai ver muito adventista falando aí, querendo diferenciar a lei de Moisés da lei de Deus. Irmãos, a lei de Deus é a lei de Moisés, a lei de Moisés é a lei de Deus. A lei, Deus deu a lei por intermédio de Moisés. Quando a gente usa o termo lei de Moisés, está dizendo a lei que Deus deu através de Moisés. Moisés não tem lei. A lei é de Deus, Moisés não tem lei. Agora, como ele foi o que outorgou, o que entregou, entregou a lei ao povo, então chamada a lei que foi dada por intermédio de Moisés, mas é a lei de Deus. Agora, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre o ministério de Elias. O ministério de Elias, eu creio que não é novidade para ninguém aqui. Mas, aqui em Malaquias capítulo 4, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor,
e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Esse para que eu não venha e fira a terra com a maldição, na realidade é antes que eu venha e fira a terra com a maldição. Porque na realidade a terra vai ser ferida com maldição. A terra não pode ser ferida com maldição, é antes de vir o profeta Elias. Porque o profeta Elias viria, traria a mensagem do tempo do fim, traria a mensagem que poria em ordem o arrebatamento. O irmão Brando mostra que, dentre outras escrituras, essa é uma escritura que se cumpre em duas etapas. Porque quando aqui diz que Elias converterá o coração dos pais aos filhos, foi João Batista que fez. A fé dos patriarcas foi convertida à fé dos filhos. A graça foi trazida pelos apóstolos. E os apóstolos são os filhos dos patriarcas. Então a mensagem de Elias viria para mostrar aos pais que agora eles tinham que seguir a fé dos filhos. E a mensagem, isso foi João Batista, e a mensagem do Elias do tempo do fim vem para converter a fé dos filhos aos pais. Vem centralizar. Nós somos os filhos dos apóstolos. Tudo está centralizado em Cristo, tudo está centralizado no Novo Testamento. O Antigo Testamento veio e convergeu para a entrada do Novo, e os apóstolos começaram, e nós estamos voltando para o começo, para as origens, para a fé dos nossos pais. O irmão Branham nos mostra algumas coisas sobre escrituras que se cumpriram em duas etapas. O irmão Branham diz que quando aquela escritura diz: do Egito chamei o meu filho, aquilo se cumpriu com Jacó, aquilo se cumpriu com Jesus, né? E uma das mais importantes é Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Relógio não tem, e enxergo, só sou de óculos. Para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura das prisões aos presos, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Está escrito em Isaías 61. Quando Jesus entrou na sinagoga e leu essa escritura, ele disse: hoje se tem cumprido essa escritura, hoje tem se cumprido diante dos vossos olhos essa escritura. 10 e 10, é? Essa escritura, em Lucas 1,17, ele chegou e leu essa escritura, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, entregou e disse: hoje tem se cumprido esta escritura. Mas nós podemos notar que ele leu apenas até o ano aceitável do Senhor, porque o dia da vingança do nosso Deus ainda não chegou. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor, que a salvação é para aquele que quiser venha. Quem quiser venha e beba de graça da água da vida. É o ano aceitável do Senhor. Mas o dia da vingança do nosso Deus virá. Quando o dia da vingança vier, então já não será mais o ano aceitável do Senhor. Mateus 17:11, quando perguntaram para o Senhor Jesus Cristo: por que dizem então os escribas, os escritores, que é necessário que Elias venha primeiro? Porque eles sabiam, Elias viria. Então eles perguntaram: por que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, irmãos, respondeu ali. Irmão Bruno mostra para nós claramente que ali tem duas etapas de vindas de Elias. A primeira, Jesus disse: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus falou de um Elias que viria e restauraria todas as coisas.
E depois ele voltou para o presente. Ele falou do futuro. Elias virá e restaurará todas as coisas. E voltou para o presente. Mas digo-vos que Elias já veio. E fizeram com ele tudo quanto quiseram. Então entenderam os apóstolos que eles falavam de João Batista. O Elias do dia presente era João Batista. Mas Elias já tinha vindo e morrido. E Jesus falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Essa escritura, irmãos, ela só não é clara para quem não tem revelação. Se uma pessoa não tem revelação, não consegue ver. Mas Jesus não se confundiu. O Senhor Jesus não falou de uma forma confusa. Ele falou, foi como sendo a palavra de Deus em uma linguagem profética, de um Elias que viria e restauraria todas as coisas. João Batista não poderia restaurar nada. O irmão Bruno disse que restaurar significa fazer voltar ao estado original. Uma coisa que é criada não é restaurada. Uma coisa que é restaurada é uma coisa que já está feita, envelheceu, ou danificou-se, ou quebrou-se, e aquilo é novamente trabalhado para ficar no estado de novo. Isso é que é restauração. Então João Batista não podia restaurar nada. Se João Batista fosse restaurar, ele teria que restaurar a lei. Ele teria que restaurar a lei. Mas Jesus já tinha dito: a lei durou até João. Lucas 16:16, a lei e os profetas duraram até João. Então o ministério de João findou com a lei. O ministério de João Batista não restaurou nada. O ministério da restauração é o ministério de Elias dos últimos dias, porque veio tornar nós de volta a doutrina dos nossos pais. Irmão Bruno disse: não é nada novo. Irmão Bruno disse: não é nada novo que vai ser trazido. Mesmo as revelações dos 7 selos, dos 7 trovões, irmão Bruno disse: não é nada novo. Perguntaram para o irmão Bruno. Então, irmão Bruno, as vozes dos 7 trovões, os 7 selos, as vozes dos 7 trovões, serão mistérios que nem estão na Bíblia. O irmão Bruno disse: não, Senhor. Se vier qualquer coisa que já não esteja na Bíblia, é falso. Irmão Bruno disse: são verdades, são pontos que haviam sido perdidos através da igreja e que foram restaurados nesses dias do tempo do fim. O batismo foi restaurado. A Santíssima Trindade deixou de ser crida pelos crentes da mensagem, porque ela não podia ser restaurada. O que foi restaurado foi a fé no único Deus, no Deus vivo e todo-poderoso. Desculpa, irmão, estou meio gripado, doutor, é todo gripado, né? Graças a Deus, de qualquer maneira, graças a Deus. Então, Elias, do tempo do fim, restauraria todas as coisas. A lei e os profetas duraram até João. Aí você vai encontrar aí inocentes. Uma vez um rapaz culto, não era tão culto em relação às escrituras, né? Culto, estudado, mas conhecimento de escritura, né? Ele veio dizer para mim: o senhor sabe, né? Os profetas foram só até João, né? Irmãos, eu falei para ele: o senhor não diga isso para mim não, que eu vou saber que o seu conhecimento de escritura é desse tamanho. O seu conhecimento de escritura é desse tamanho. Porque quando Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João, nós encontramos que depois de João houve vários profetas. Então nós temos que entender o que quer dizer isso. Irmão, é a lei e os profetas da lei. Se a lei durou até João, como poderia haver profetas da lei depois de João? Se a lei durou até João, o apóstolo João disse: a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando a graça foi introduzida, findou com a lei. A lei findou quando a graça foi introduzida. Nós encontramos profetas. Você sabe quem foi o primeiro profeta depois de João? Foi o Senhor Jesus Cristo. Em Atos 4, está escrito lá que Jesus é o profeta semelhante a Moisés. O primeiro profeta depois de João foi Jesus Cristo. Ele é o profeta semelhante a Moisés. No livro dos Atos está escrito: Moisés disse: Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Então Jesus era um profeta semelhante a Moisés, um profeta legislador. Em Atos 9, Atos 3 diz que Paulo era apóstolo. Paulo era profeta. O apóstolo Paulo era profeta também.
O Apocalipse é uma profecia. Quem escreveu o Apocalipse foi João, então João era profeta. E ainda, irmãos, depois do arrebatamento da igreja, a Bíblia ainda nos mostra 2 profetas na terra, que são as 2 oliveiras de Apocalipse 11. E Ágabo era profeta, e várias escrituras do Antigo Testamento. Então dizer que a lei, que não tem mais profeta depois da lei, é falta de conhecimento das escrituras. Os profetas não fizeram nada. Os profetas não acrescentaram nenhum mandamento. Os profetas não trouxeram nenhuma ordem nova. Os profetas eram os guardiões da palavra. Quando o povo se desviava, o profeta vinha trazer o povo de volta para a palavra. A graça já foi dada. Nenhum profeta vai trazer nada novo. O Elias do tempo do fim, o profeta de Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, o 7º anjo de Apocalipse 17, é o guardião de Deus para conduzir a nós de volta a toda a palavra. E não nos dá uma palavra nova. Aleluia. A Bíblia nos diz que João Batista era Elias. Lucas capítulo 1, versículo 17. Quando o anjo apareceu lá a Zacarias, disse: o Senhor irá diante desse menino no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Mas não disse dos filhos a seus pais, porque a conversão dos filhos aos pais é o Elias do tempo do fim. Lucas 1,17 diz que o Elias, que foi João, converteria o coração dos pais aos filhos. E o Elias do tempo do fim converte os filhos aos pais. Lucas 17,30 é a escritura, irmãos, que está mais em vigência para nós hoje. Está nos dias do cumprimento dessa escritura. Lucas 17,30: se será nos dias em que o Filho do Homem se manifestar. Nós estamos nos dias da manifestação do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Senhor Jesus Cristo. Mombrana teve um ministério tão grande, tão tremendo, que várias pessoas chegaram para ele e perguntaram: o Senhor é Jesus Cristo? Irmão Brana, o Senhor é o Filho do Homem? Eu disse: não, eu não sou o Filho do Homem, mas eu sou um Filho do Homem. Porque Filho do Homem é profeta. Então, irmão Brana é o Filho do Homem, mas não é o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo. A manifestação. Irmãos, na manifestação, Jesus andou em carne nesses dias. Na manifestação, manifestado através do ministério humano. Não era o Senhor Jesus na terra, era a manifestação do ministério do Filho do Homem. Amém. Aí tem muita gente que se confundiu com manifestação com vinda. Manifestação não é vinda. Essa doutrina de que William Branham é Jesus Cristo, o irmão Branham refutou, disse que era do diabo nos dias em que ele estava vivo. Essa doutrina se levantou. O Branham teve aquela visão da serpente ferida. A serpente se levantou e ele jogou, bateu na serpente, mas não matou. A serpente saiu ferida e foi embora. A serpente não morreu. O irmão Branham pensou, achou que tinha acabado com isso. Está vivo nos nossos dias hoje. Estão dizendo hoje que o nome de Jesus Cristo é Branham, que é o novo nome de Jesus Cristo. Irmãos, o novo nome que Jesus Cristo vai receber, nós também vamos receber. Nós vamos receber também um novo nome. Se o seu nome for Branham, eu sei qual é o seu nome. E a Bíblia diz que ninguém sabe senão aquele que recebeu. O que vencer receberá um novo nome. Se meu novo nome é Branham, então todo mundo sabe. Então o seu nome de todo mundo é Branham, é Branham, é Branham. Não, irmãos, nós precisamos crer nas escrituras, crer na mensagem, porém com os pés no chão, porque senão nós vamos criar fanatismos, doutrinas, heresias.
a manifestação do Filho do Homem. Manifestação não é vinda. Jesus vem quantas vezes? O irmão Branham disse claramente: o Senhor Jesus vem 3 vezes. Irmãos, aparição, manifestação, você pode ter certeza, já houve milhares de manifestações do Senhor Jesus Cristo na terra. Não foram nenhuma nem duas pessoas que viram a Jesus Cristo aqui na terra. Ver, manifestação, aparição. Mas a Bíblia nos mostra 3 eventos de vinda de Jesus Cristo. A primeira, ele veio para remir o seu povo. A segunda vinda, ele vem para buscar o seu povo. E a terceira vinda, ele vem para reinar com o seu povo. O irmão Branham disse que ele vem apenas 3 vezes. Está escrito nessa maneira na linguagem do profeta. Não estou com o parágrafo aqui. Cristo vem apenas 3 vezes, apenas 3. Para remir, para buscar e para reinar com o seu povo. Se a vinda do Filho do Homem, tem alguém querendo encaixar aqui entre a segunda e a terceira, é uma manifestação como vinda. Então o irmão Branham teria dito: nós não podemos crer em nenhuma revelação que vai além da que o profeta já nos trouxe, porque nós cremos que esse profeta, como em todas as eras o profeta, ele é o absoluto de Deus. Se um profeta é enviado, ele é o absoluto de Deus, ele é a palavra de Deus para a hora. E nós cremos, sem fanatismo. Temos que ter cuidado com o fanatismo. Temos que ter cuidado com o fanatismo. Então ele veio a primeira para remir o seu povo. Ele veio a segunda vez para buscar o seu povo. E ele vem a terceira vez para reinar com o seu povo. O irmão Branham fala também que há 3 ressurreições. 3 ressurreições. Ressurreições da morte para a vida. Não são ressurreições de quem morreu momentaneamente e foi ressuscitado, não. Porque quem morreu e foi ressuscitado, através de um milagre, tornou a morrer de novo. E está morto. Dizer, está no sepulcro, está enterrado. Não vou dizer que está morto, porque se estiver salvo, está vivo, está apenas descansando. Mas quem morreu e ressuscitou através de um milagre, não é dessa ressurreição. Essa também, houve milhares delas na terra. Houve centenas de servos de Deus que oraram por pessoas enforcadas, elas voltaram à vida. Mas as 3 ressurreições são ressurreições da morte para a vida, para nunca mais morrer. E irmão Branham diz: a primeira ressurreição do Novo Testamento foi os santos do Antigo Testamento que ressuscitaram. Quando os santos do Antigo Testamento ressuscitaram, irmão Branham falou: essa foi a primeira ressurreição do Novo Testamento. A Bíblia disse: muitos corpos de santos, saindo do sepulcro, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Depois da ressurreição de Cristo, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Mas eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O Bruno faz a inferência que Abraão e Sara estavam passeando. E alguém viu, não sei se foi Anás ou foi Caifás. E quando eles disseram: olha, quem é aquele casal que nunca tínhamos visto por aqui? Diz que Abraão falou para Sara: vamos, Sara. E saíram. Claro que isso é uma inferência. Uma inferência é uma forma de falar uma coisa de uma forma supondo aquilo. Vamos supor que Abraão, Caifás tivesse visto naquela hora. Aquilo é uma inferência, irmãos. Aquilo não está escrito. Você não pode dizer que está escrito isso na Bíblia, porque não está. Então veja. Essa foi a segunda ressurreição. E qual é a terceira ressurreição do Novo Testamento? A terceira ressurreição do Novo Testamento são as 2 oliveiras de Apocalipse 11. Não estou inventando, não estou trazendo nada novo. Está escrito exatamente dessa maneira na mensagem do profeta. A terceira ressurreição do Novo Testamento são as 2 oliveiras de Apocalipse 11. E nós cremos
não está escrito, nem na Bíblia, e nem também diretamente na mensagem. Mas nós cremos que tudo que acontece às 2 oliveiras acontece aos 144.000. E na hora em que as 2 oliveiras ressuscitarem, depois de mortos 3 dias, vão chegar a ser mortos, vão ferir aqueles 2 profetas, a Bíblia diz, vão ferir a terra com toda a sorte de pragas, representa Moisés, vai ferir a terra para que não chova. Durante os dias da profecia, 3 anos e meio, aponta para Elias. Irmão, diz, são Moisés e Elias mesmo. Porque são Moisés e Elias. Irmãos, tudo que Deus faz tem um fundamento. Deus sempre trabalhou com a lei, os profetas e a graça. No Monte da Transfiguração, irmão Bruno mostra aqui que a lei e os profetas, Moisés e Elias, vieram dar testemunho da graça. Por isso que eles estavam ali no Monte da Transfiguração, os apóstolos viram Jesus transfigurando-se, e juntamente com ele Moisés e Elias. Ali era a lei e os profetas testemunhando da graça. E quando foi aquelas 2 oliveiras de Apocalipse 11, elas vêm justamente representando a lei e os profetas para darem testemunho da graça para os judeus. Através destas 2 oliveiras, os judeus vão crer, vão ver que Jesus Cristo era o Messias esperado. E eles o crucificaram. Então veja, esta é a 3ª ressurreição. Esta é a 3ª, não vai mais haver outra ressurreição fora dessas. E vai. Mas essa não é vinda, essa já estará todo mundo do outro lado, vai haver ressurreição geral. Vai haver ressurreição geral. Nesse sentido, ainda falta ressurreição geral. Mas irmão Bruno mostra claramente as 3 ressurreições, a do Santo Antigo Testamento, de 1 Tessalonicenses, aliás, os santos do Antigo Testamento, né, do Antigo Testamento, em Mateus 27, a partir dos 50. 1 Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a 3ª, irmão Brana diz, é Moisés e Elias, as 2 oliveiras de Apocalipse 11, que vão ressuscitar. Existe algum mistério de Deus para ser revelado? Existe alguma coisa de Deus que ainda não tenha sido revelado? Porque nós cremos que o 7º anjo é o 7º mensageiro da 7ª era da igreja. Mas no dia da volta do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os mistérios de Deus, conforme Deus tem anunciado aos seus servos, os profetas. Irmãos, na mensagem, a festa das trombetas, parágrafo 38, mensagem pregada depois dos selos, o irmão Bruno disse: todos os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Festa das trombetas 38, todos os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos 7 selos. Então não existe nada que nós não saibamos. E o silêncio do céu por meia hora? E as vozes que os 7 trovões falaram, alguém sabe? Eu sei. O irmão Bruno falou. E o irmão Bruno falou: aquilo é a vinda do Senhor. O irmão Bruno diz: é a vinda. A mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Não estou lembrado aqui o parágrafo, mas pode não estar aí. Cristo é o mistério de Deus revelado. O irmão Bruno falando lá, que era o mistério de Deus revelado, é Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Amém. O irmão Bruno disse que quando 7 trovões soaram suas vozes, João foi proibido de escrever isto. Veja, a sua vinda. As vozes dos 7 trovões é a vinda de Jesus.
Agora, está revelado? Está. As pessoas esperavam que os mistérios dos 7 trovões, as vozes dos 7 trovões, oh meu Deus, fosse fazer tanta coisa, irmãos, a obra de Deus vai passar em silêncio. O rapto vai ser tão silencioso que irmão Branham disse que muitas pessoas vão perguntar, quando virem que estão na grande tribulação, vão perguntar, e não tinha que haver um rapto. Irmão Branham disse, uma voz vai falar lá no fundo, já houve e você não percebeu. Se os 7 trovões fosse algo para alarmar o mundo, para fazer um alarme total no mundo, então não seria segredo. A expressão rapto não tem na Bíblia. Tem arrebatados. Arrebatados é tirados com força. O irmão Branham disse que virá um poder súbito. Um poder súbito sobre nós nos transformará. Infundirá nessa igreja um tão grande poder que a colocará no rapto. Amém. Então o irmão Branham falou, a única coisa, irmãos, só tem uma coisa do segredo do sétimo selo, silêncio no céu por meia hora, e dos 7 das vozes dos 7 trovões, irmão Branham falou, a única coisa que não está revelado, só tem 2 coisas que não estão reveladas. Irmão Branham disse, foi bom que Deus não revelasse. Irmão Branham disse, irmãos, ó, é quando e como. A única coisa que nós não sabemos, porque até então ninguém sabia o que eram os mistérios dos 7 trovões. Veja o poder de Deus na simplicidade e a vinda do Senhor. Irmão Branham disse, é quando e como. Quando é que vai acontecer o rapto da igreja? Eu não sei e ninguém sabe. Amém. E o irmão Branham não sabia. E como vai ser? Irmãos, nem o irmão Branham não sabia. Como vai ser, não sabia. Porque disse, não está revelado. Se não está revelado, foi bom que Deus não revela. Se não está revelado para ninguém, não está para o irmão Branham também. Então é quando e como. Quando acontecer, a única coisa que eu quero, eu peço misericórdia a Deus, é para estar lá. Como vai ser? Né? Eu não quero nem saber, eu quero é que aconteça comigo. Então as duas únicas coisas que nós não sabemos, irmãos, é quando e como. Tem pessoas se confundindo com tantas coisas. Irmão Branham falou, não ponha interpretação em nada. Não interprete nada. Irmão Branham disse, irmão, no fim do 7º selo, não vá dizer obrigado a ninguém, a homem algum. Porque nós sempre, ser humano, tem aquela tendência de ficar subjugado a outro. Irmãos, o irmão Branham disse, não vá dizer obrigado a homem nenhum. Porque não tem homem nenhum com poder de salvação sobre você. Não tem nenhum menino que possa fazer nada nem por si mesmo. Quem dirá por você? Agradecidos uns aos outros devemos ser. O irmão Branham foi isso no sentido da salvação. Eu sou o grande homem de Deus, o povo deve a salvação a mim. Negativo. Às vezes eu fico pensando assim, né? Às vezes a pessoa diz assim, se não fosse Maria, Jesus não tinha nascido. Se não fosse Deus, irmãos, se não fosse Maria, seria a Joaneca, a Bereteca, a Fulateca, qualquer uma. Mas o plano de Deus se cumpriria. Maria que tem a agradecer a Deus, a graça de Deus que a alcançou. Porque se não fosse por ela, seria por outro. E às vezes eu ficando dizendo, o irmão Branham, agradeço o irmão Branham. O irmão Branham que tem que agradecer a Deus por ter sido o vaso que Deus escolheu, irmão. A obra de Deus, a salvação, a revelação, o ministério do 7º ano, não dependeu do irmão Branham, dependeu foi de Jesus Cristo, dependeu foi de Deus. Amém. Qualquer ministério que qualquer pessoa tem, não depende da capacidade dela. Pastor Silvio é o homem da Calcaia. Tudo bem, nada contra. Nada contra. Nada contra. Mas se ele está aqui porque Deus permitiu. Não é porque ele quer, não. João 4. Faz isso aqui para encerrar. Está até saindo do tema. Senão, meu filho, eu tinha torrado lá com o jumento e tudo. Né? Que a jumenta também estava livrando, era o couro dela, né? Não é verdade? É verdade também. A jumenta
A jumenta também estava livrando, era o couro dela também. Aleluia. Aleluia. Aqui, irmãos, ó. João 4:35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. O que semeou se regozije, o que ceifa se regozije. Agora Jesus disse, porque nisto é verdadeiro ditado, um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Irmãos, para quantas pessoas eu vou pregar, vou evangelizar e depois elas vão congregar com outro pastor? Para quantas? Ou eu vou querer que, não, para quem eu preguei, para quem eu evangelizei é minha. É minha, e eu que plantei, e eu que vou regar, e eu que vou cuidar, e eu que vou ceifar. Irmãos, o próprio Senhor Jesus falou. Com certeza, nós queremos que elas estejam bem. Mas Jesus falou que o que planta, muitas vezes o que planta é um. O que rega é outro. E às vezes o que colhe é outro. Aqui em... Onde é? Estou dando branco toda hora na cabeça. 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios aqui. Capítulo... 1 aos Coríntios. Aleluia. Primeiro aos Coríntios capítulo 3. Olha o que é que Paulo disse aqui, ó. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Irmãos, vamos crescer. Vamos crescer. A igreja cresce lendo a Bíblia, orando. Em todo lugar. Isso não é doutrina para essa igreja. Doutrina do Senhor é o pastor Silvio. Não estou falando doutrina, mas estou falando da Bíblia. Paulo disse, vamos crescer. Com leite vos criei, não com manjar. Um homem como Paulo, depois de alimentar o povo, disse, você estava tomando era leite. Você já era para estar comendo, era tutano. Foi quem comeu o tutano aí? Ei, bicho bom, viu? O pessoal lá de Sobral é chique. Ninguém comeu tutano lá, e perguntei, ninguém comeu. Ô, bicho bom, não tem nenhuma gordura igual a tutano, irmão. É deliciosa. É, faz mal o coração, esse é outro problema. Não estamos falando de medicina, estamos falando de comida gostosa. Com leite, né? Não é assim, né? Nós não estamos falando de medicina. Faz mal para a saúde? Faz, gordura faz, né? Mas estamos falando do lado saboroso, né? O pastor aqui disse que sorvete é bom até aqui. É delícia. Quando daqui para trás é ruim, faz mal, né? Amém. Porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo. Privilégio, hein? O apóstolo que encontrou-se com a coluna de fogo. Eu sou de Paulo, irmão. Paulo não foi ensinado por homem algum. Ele aprendeu, foi direto de Cristo. E o outro dizendo, eu sou de Apolo. Apolo, o homem mais eloquente que já houve na terra. Os dias dele, né? É tanto que defender um tema, discursar sobre um tema, defender um tema, é apologia. Arte de falar, apologética. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não sois porventuras carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Aí Paulo diz, quem é Paulo, irmão? Quem é Apolo? Você fica valorizando o Paulo, o outro fica valorizando o Apolo. E o apóstolo Paulo diz, quem é Paulo, quem é Apolo? Senão ministro pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada um. Irmãos, é conforme Deus deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Há muito tempo atrás, mas muito tempo atrás. Eu morava em São Paulo. Surgiu um assunto lá,
Uma pessoa plantou a horta e não pôde cuidar, outro cuidou. Aí a pessoa só queria valorizar quem tinha plantado. Quem tinha plantado. Quem regou não era não, mas o importante é quem plantou. Se não tivesse quem regasse, o que plantou tinha perdido tudo. Então Paulo está dizendo aqui, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Quem é mais importante, irmão? Quem plantou ou quem regou? Hã? Quem é mais importante? É quem plantou ou quem regou? É Deus que deu o crescimento. O mais importante, irmão, é Deus que deu o crescimento. Ele diz, ó, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Aleluia! Porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto um fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas cada um veja como edifica. Então, graças a Deus por isso, né? A obra de Deus prossegue. A mensagem foi trazida para o Brasil em 1956, pelo missionário Axel Russell Martin. Irmãos, não resta a menor dúvida, não resta a menor dúvida, a mensagem só ganhou divulgação. Está até hoje a confusão. E quem é o servo do Brasil? Está até hoje aí, quem é o servo do Brasil? Irmãos, contra a face não há argumentos. É inquestionável, o pastor aqui tem falado isso, nós somos prova disso, pastor Silvio. Quem trouxe a mensagem para o Brasil foi o missionário Axel Russell Martin. Em 56. Você sabe quando foi que a mensagem deu um pulo e alcançou o Brasil praticamente em um ano? Foi depois de 1971, quando chegou em Goiânia. Irmãos, seja Martim, seja Jaquim, todo mundo tem sua parte. Agora o importante é Deus que dá o crescimento. Agora, é inquestionável, o ministério do pastor Joaquim, do rádio, está até hoje aí, irmão. Até hoje o ministério do rádio está aí. Irmão Martins, já foi, o seu ministério acabou. Quando o pastor Joaquim partir, o ministério do pastor Joaquim também acabou, irmão. Pastor, o único ministério, irmão, que vai prosseguir até o dia do arrebatamento é o ministério do sétimo anjo. É o ministério do sétimo anjo, no qual todos nós estamos firmados. Todos nós estamos firmados. Então, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor Silvio, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Eu peço as orações de vocês por mim. Deus abençoe. Amém? Vamos nos pôr de pé, irmãos. Dizer que Deus continue abençoando o pastor Francisco Tadeu, sua família, seu ministério. Amém? Senhor Deus, Pai Celestial, te agradecemos, Pai, por mais uma reunião que tivemos, Pai, abençoado. Mais uma escola em que aprendemos, Pai, mais de Ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, nesse instante, que o Senhor possa, Pai, retribuir, Pai, com bênçãos na vida do Teu Filho, Senhor, que veio até aqui também, Pai, para nos ajudar um pouquinho, Pai. Que o Senhor possa continuar, Senhor, falando aos nossos ouvidos, Pai, porque nós estamos enquadrados naquele que um pouco mais o mundo não me verá, mas vós me vereis, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, Pai. E quando nós sabemos que estamos enquadrados na Tua palavra, aquilo dá uma revigoração dentro dos nossos corações. Aquilo nos faz, Pai, estar enquadrados em Isaías, que diz que renovaremos as nossas forças e voaremos com asas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Continua conosco, Pai, desprezando os nossos pecados, Pai, com o Teu poder e Tua graça divina, em nome de Jesus Cristo, amém. Senhor Jesus, nos leve em paz, irmãos. Às 18 horas, se Deus nos permitir, estaremos novamente.